Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje entrevista mais uma vez o procurador Anísio Marinho, que é membro do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, da União Brasileira de Escritores Secção Rio Grande do Norte e da Academia de Letras Jurídicas. Ele lançou esta semana na Amperne o livro Peregrinação à Terra Santa, relatando a sua experiência por 15 dias naquela região no ano de 2014, portanto 10 anos atrás. A renda da venda dos livros foi revertida para as obras sociais da paróquia Bom Jesus das Dores, que é desenvolvida pelo padre Francisco Fernandes. Meu amigo Anísio Marinho, uma alegria imensa receber você mais uma vez no Ponto de Vista, desta vez para falar sobre o lançamento do seu último livro. Você está de parabéns por este trabalho fantástico e eu queria agradecer por você ter aceitado o convite para falar sobre o livro desta vez. Outra vez foi outro assunto, mas agora sobre esse seu último trabalho. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Nelson, a honra é minha estar aqui mais uma vez com você, participar aqui com os seus ouvintes e telespectadores e dizer da felicidade de voltar aqui. É sempre muito bem recebida a sua hospitalidade, a sua amizade. Eu primo muito e quero agradecer por isso. O nosso lançamento, que ocorreu na Amperne, graças a Deus foi um comparecimento maciço, os amigos acorreram lá, né, adquiriram os livros para fazer esse gesto de caridade com a Igreja Bom Jesus das Dores e eu tive a oportunidade, portanto, de devolver aquilo que recebi na Terra Santa. Eu recebi muitas bênçãos, muitas graças na minha vida e na vida da minha família. Que beleza, que beleza. Eu estava lá e pude testemunhar o carinho que as pessoas têm com você e, obviamente, se admiraram pela leitura do livro. Agora, qual foi sua inspiração para escrever o livro relatando aquela experiência? Nelson, tão logo eu me tornei consciente da minha igreja, de ser católico, eu tinha esse desejo, né? Era um desejo de peregrinar na Terra Santa, fazer a caminhada de Jesus. E graças a Deus, em 2014, nós tivemos essa oportunidade. E a minha inspiração foi exatamente trazer aquelas emoções que eu senti lá. Durante todo o percurso eu anotava aqueles pontos em que eu compareci, que chamavam mais atenção, os locais principalmente que era tomado de maior emoção. E ali fui anotando num caderninho todas aquelas anotações. E meu desejo era exatamente fazer o que acabei realizando, graças a Deus, que foi transmitir tudo aquilo que eu recebi. Coloquei no livro, portanto, é um livro que traz as emoções de um peregrino na Terra Santa. Esse era o meu desejo. Que beleza! E colocou muito bem posto em todo o livro. Agora, como é que foi escrito durante esses 10 anos? Por que os 10 anos? Primeiro, aquelas anotações, quando eu retornei, comecei a trabalhar melhor elas, ou seja, a minutar mais detalhadamente. E aquela memória, e consultando, fazendo pesquisa nas leituras que fiz, para ter a certeza que aqueles locais em que eu estava fazendo aquela impressão no momento correspondia à realidade, eu então comecei a desenvolver. E o terceiro capítulo do livro, que é dedicado exatamente aos testemunhos, porque comigo foram 27 pessoas, e eu esperava que essas pessoas pudessem dar o seu testemunho, né? E é o terceiro capítulo. Então, durante esse período, foi coletando esses testemunhos, cobrando: olha, amigo, você fez a peregrinação, você sentiu emoções, me coloque isso no papel, reúna, portanto, as suas emoções, transmita para que eu possa integrar este livro. E agora, nesses 10 anos, portanto, em homenagem exatamente àquilo que está ocorrendo também, né, que a Terra Santa está muito sofrida, eu resolvi, portanto, trazer essa colaboração juntamente com os peregrinos que lá estiveram, para dar esse testemunho e incentivar as pessoas, tão logo isso passe, porque o momento realmente é delicado, as pessoas possam seguir os passos de Jesus na Terra Santa.
na verdade, é o grande objetivo do livro, não só retratar aquele momento especial e específico que você viveu ao lado dos que estavam com você, mas é também uma contribuição para aqueles que querem fazer a mesma coisa, aquela peregrinação na Terra Santa. Exatamente, é uma modesta contribuição e um incentivo para que pessoas que, como eu, católicos, etc., possam ir à Terra Santa e lá vivenciar um pouco dessas emoções. Eu não inventei a roda, os locais estão lá, né? Foi apenas a minha impressão do que vi, do que ouvi, do que peregrinei, na caminhada que fiz, inclusive, da Via Crucis, né? Com as estações em que Jesus percorreu na sua paixão e morte, e dou isso como um incentivo para que as pessoas possam fazer essa peregrinação. Lá é um formigueiro humano, muita gente, né? de todo mundo comparece lá, e isso me fez motivar a levar esse incentivo para que as pessoas também possam fazer. Então seria um roteiro. Nós temos cultura, temos música, temos gastronomia, temos o próprio turismo, porque eu falo dos locais, né, da impressão que tive, e de certa forma é um guia, um incentivo às pessoas fazerem a mesma coisa que eu tive a graça de fazer. E essa multiplicidade de temática que você aborda no seu livro significa dizer que as pessoas poderão fazer essa peregrinação imaginando 1000 coisas. Por exemplo, você falou da gastronomia. O que é que você achou da gastronomia? Alguns dos nossos peregrinos diziam, mas como Jesus se alimentava, digamos assim, em determinadas situações. É claro que a época era diferente. Mas você tem, por exemplo, em Tel Aviv, que é a capital de Israel, é uma cidade cosmopolita. Você tem os melhores restaurantes do mundo estão lá, né? Você chega em Jerusalém também do mesmo jeito. Então, essa participação, digamos assim, nas comidas que nós relembramos em alguns restaurantes famosos, em Nazaré, em Belém, né? Como também em Jericó, que nós tivemos a oportunidade, e de comer o peixe ao mar da Galileia, quer dizer, à beira-mar do mar da Galileia, o peixe de Pedro chamado. Então tem uma gastronomia muito interessante, saborosa e que se parece um pouco com a nossa, porém ela tem as suas características próprias, né? E tem de certa forma uma influência também do mundo árabe, nós temos algumas comidas árabes, de modo que eu relato isso também e deixo aí para que as pessoas tenham essa curiosidade de saborear. Você falou no peixe, está me lembrando que Jesus fez o milagre exatamente no Mar da Galileia. Exatamente. Fez com que aquela profusão de peixes aparecessem no barco onde estavam os apóstolos. Perfeito. Nós fazemos, inclusive, nessa peregrinação, Nelson, nós fazemos um passeio de barco e vamos aos locais exatamente onde os milagres aconteceram. E cada momento que a gente comparecia era uma emoção à flor da pele, porque o Padre Francisco, que era o nosso diretor espiritual, ele então ali, conhecedor da história, ele mostrava exatamente os locais em que nós passamos. E também sempre fazíamos uma missa naquele local, em agradecimento, né, em louvor, etc. e tal. Então, realmente, percorrendo caminho, verdade e vida de Jesus Cristo na Terra Santa, você fica impactado, tomado de emoções que não pode guardar. Você tem que democratizar isso e publicizar. Com certeza, uma viagem ali, naquela região, aumenta a espiritualidade das pessoas. O que é que você fala sobre isso? Eu posso dizer, inclusive, eu dou também um testemunho no livro, né? Eu inicio, portanto, a série de testemunhos no livro, dizendo o seguinte, que é um marco. Eu sou um e outro depois dessa peregrinação à Terra Santa. Eu fui tomado de uma espiritualidade e aumentei minha fé, né? Uma coisa que a gente tem que orar e vigiar, como se diz na Bíblia. Mas aqueles momentos em que nós passamos lá me fez crescer espiritualmente, me fez devolver tudo aquilo que eu aprendi, que eu tive a graça de Deus de conhecer. Passei a ser mais solidário, passei a ser mais humano também. Então é enriquecedor demais. Cada um vive a sua experiência, esse experimento, e com certeza tem a dizer de positivo. Positivo. Realmente, com certeza, você deve ter tido uma vivência maravilhosa. E mostra também, é uma pergunta que eu queria lhe fazer, Sim. que as religiões diferentes podem conviver em paz? Sem dúvida. A Jerusalém, que é a capital ecumênica do mundo, né?
onde lá você tem várias religiões, convivem. Evidentemente que tem aquelas pessoas que muitas vezes se cedem, cometem, portanto, desatinos, mas há uma convivência fraterna em Jerusalém, como congregação, como espírito coletivo de viver um só Deus, digamos assim, e a gente teve bastante experiência nisso. Você visita as mesquitas, você visita as igrejas, você visita, portanto, locais que são de religiões diferentes, e a gente percebe aquela hospitalidade, aquela espiritualidade que termina sendo solidária. Então, realmente, em Jerusalém, a despeito de alguns acidentes, inclusive nós tivemos um que foi um atentado na igreja do Nosso Senhor o Pai Eterno, né? E lá na igreja do Pai, o que aconteceu? Onde Jesus, portanto, rezou o Pai Nosso pela primeira vez, a chamada igreja do Pai Nosso, nós não pudemos visitar, porque um cidadão adentrou lá e esfaqueou uma pessoa, então imediatamente eles isolaram aquele local e a gente não pôde visitar. Na verdade, você faz 15 dias da Terra Santa, conhece muita coisa, mas não conhece tudo, porque é um museu de céu aberto, né? Quer dizer, um encontro com a história milenar, não somente antes ou depois de Jesus Cristo, toda Jerusalém tem isso, e você tem, portanto, essa oportunidade de caminhar em ruas onde em cada local que você passa é um momento histórico. É verdade. E é uma pena Israel estar vivendo hoje todo esse drama que está vivendo. Até porque a Terra Santa deveria suscitar nas pessoas o amor, porque Jesus pregou o amor. Exato. Aliás, ele até disse que o maior mandamento é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exato. Então, a gente fica torcendo... É uma contradição, né? Que é uma contradição, mas a gente fica torcendo para que isso possa ser solucionado a curto prazo. Exato, para que as pessoas possam... Hoje a peregrinação à Terra Santa, principalmente para alguns países, no caso do Brasil, está em menor restrição, porque tem áreas, então, que de conflito a qualquer momento podem soar as sirenes ali, porque é um atentado que pode vir, e apesar deles terem um sistema de segurança muito sólido, eu falo inclusive no livro sobre isso, né? Sobre a questão da segurança que o Estado de Israel proporciona, falo também, portanto, de que essa comunhão de ideal, essa paz mundial que deveria emanar dali, né? Até em respeito à história que ali se teve, de Jesus principalmente, mas existem esses conflitos não somente pela terra, né? A chamada Terra Prometida, o conflito entre palestino árabe, entre judeus, isso é um conflito permanente, não é de hoje, inclusive no livro eu faço uma retrospectiva histórica disso, como se chegou a alguns momentos que nós tivemos a paz, mas tem esses grupos terroristas como Hamas e o Hezbollah que têm dificultado, né, essa paz. No entanto, a gente torce e ora para que as coisas voltem a serenar e que a gente possa, todos aqueles que ainda não fizeram essa viagem, possam fazê-la e enriquecer mais ainda a sua fé. As pessoas, como é que poderão entrar em contato com alguma entidade aqui no Brasil para fazer essa mesma viagem que você fez? Algumas agências de turismo, no nosso caso foi a Arituba, né? Através de Abdo Gosso, foi ele que, de certa forma, quem viabilizou, né, ao lado da direção espiritual do Padre Francisco Fernandes, e algumas agências, não somente em Natal, como no estado e no Brasil, têm levado turistas. Acredito que atualmente com restrições, mas logo logo a gente volta. E a partir daí você faz o seu traçado, né? Se orienta que não se vá sozinho, ou com a sua esposa, ou com o seu, enfim, não se vá um casal só, mas pelo menos em grupo, porque você vai frequentar determinados locais, vai viajar, porque para fazer você tem que fazer de ônibus, né? Nós aproximadamente visitamos 10 cidades, inclusive fizemos uma extensão até a Jordânia, a Petra, fizemos a Amman, que é a capital da Jordânia, então tudo isso é bom fazer coletivo. Coletivo. Né? Coletivo, até porque também normalmente vai na companhia de um padre ou na companhia de um pastor, né? Também, ou, enfim, cada um com seu guru, digamos assim, espiritual, e nessa caminhada você vai fazer missa, vai fazer culto em determinados locais. Nós nos encontramos lá, passam vários grupos uns pelos outros, né? E a gente vai se cumprimentando. É uma festa de paz, de harmonia, né? De espiritualidade. Que beleza! Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é uma indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos para o nosso bate-papo, que está sendo fantástico, com o procurador Anísio Marinho, grande amigo, que me dá a honra de ser entrevistado hoje no programa Ponto de Vista tão especial, falando sobre a Terra Santa. Agora, Anísio, qual foi a motivação daquela viagem que você fez e ela foi feita na companhia de quem? Você falou no início que eram 27 peregrinos, todos eles de Natal? Sim, nós éramos 27, incluindo aí o diretor espiritual, que era o nosso padre Francisco Fernandes, pároco da Igreja Bom Jesus das Dores. Tivemos também, pela agência de viagem Arituba, Karim Gosso, né, que neto de Elias Gosso, né, em memória, e sobrinho de Abdo Gosso, que hoje é quem toca Arituba. E tivemos mais 12 casais que são daqui de Natal, né? Pessoas como Roberto Pérez e Daliano, vou citar aqui alguns, né? Cacá Borges e Verusca, né? Tivemos, portanto, essa experiência nesses casais que foram junto com a gente e interessante como se criou entre nós um laço afetivo, né, de amizade, de irmandade, que a gente permanece até hoje. Agora, você pode repetir qual foi a sua experiência ao chegar lá na Terra Santa, para que o nosso telespectador e a telespectadora acompanhem mais uma vez? O sentimento maior quando você chega na Terra Santa, primeiro é a sensação de segurança. O Estado de Israel, ele coloca o cidadão, portanto, não somente o cidadão israelense, mas sobretudo aqueles que os visitam, com essa sensação de segurança que nós, lamentavelmente, ainda não temos em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil. Então, a sensação de segurança, a sensação logo imediata, você começa a ver aqueles momentos em que, por exemplo, você vai num monumento, você chega. Eu tive a oportunidade de visitar o Rio Jordão, né, onde nós fizemos novamente as renovações do batismo, fomos batizados nas águas do Rio Jordão, portanto, onde Jesus foi batizado. Só uma perguntinha, você foi batizado no Rio Jordão também? Rebatizado, como a gente diz, porque eu já era batizado na igreja, mas lá a gente faz a confirmação do batismo. Então, são locais que é o encontro com a história e você acompanhando ali pela Bíblia, eu faço inclusive no livro, você já deve ter visto, você começou a ler, eu faço inclusive essa conjugação entre os locais que nós somos e as passagens bíblicas que lá nós tivemos. Então, realmente, a cada momento, por exemplo, nós fomos no Santo Sepulcro, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado e de lá, portanto, deu-se outro suspiro. E é uma emoção imensa você estar ali, né, encontrando a fé, como eu disse, na caminhada, na verdade e na vida dele, que só traz, portanto, o fortalecimento da nossa fé. Com certeza. E você, como bom caicoense, devoto de Santana, católico, como você mesmo falou no primeiro bloco, deve ter sido uma experiência fantástica. Inclusive, Nelson, nós estivemos na casa de Joaquim e Ana,
que é exatamente Nossa Santana. Hoje é uma igreja lá, a igreja de Santana, né? Nós tivemos, portanto, o contato com a primeira imagem de Santana, me ajoelhei aos pés dela. Como você sabe, eu sou devoto de Santana, e a gente diz Santana de Caicó, não é nem um barrismo, mas é porque a tradição diz nós somos Santana de Caicó, e lá aos pés de Santana eu tive uma emoção também muito forte, né, ao lado da minha esposa Adriana Marinho, nós somos devotos, já moramos em Caicó inclusive, e visitamos, portanto, a casa de Joaquim e Ana, e essa casa exatamente onde ocorreu a anunciação, né, onde o anjo vem e diz a Maria que ela será a serva de Deus e que, portanto, por obra do Espírito Santo, gerará um filho que é o nosso Salvador. Então, esse local é de muita emoção. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Sobre o Muro das Lamentações. Qual foi a sua sensação ao estar no Muro das Lamentações? No Muro das Lamentações, há uma separação, isso é uma tradição, em que as mulheres, então, vão para um lado e fazem as suas orações, e os homens vão para o outro. Esse local é um local em Jerusalém, onde muito frequentado, porque aí você tem somente não a religião católica, mas todas as religiões, de certa forma, fazem referência, né, ao rei Salomão, que foi um rei que governou, portanto, aquele país durante muito tempo na sua história, e lá você deixa os seus desejos, você faz literalmente o seu lamento, né, os seus agradecimentos, e é um local extremamente preservado quanto à segurança. Você, para entrar, é como se você estivesse embarcando num voo, né? Você tem, portanto, portas para detectar qualquer possibilidade de violência. Por quê? Porque, lamentavelmente, né, o ser humano ainda não atingiu a dimensão espiritual de não fazer mal ao próximo, né, retirar isso. E eles têm todo um cuidado. O Estado de Israel tem o seu polo produtor na religiosidade e o maior fomento na sua indústria sem chaminé chamada é o turismo religioso. Então eles cuidam disso com muita tranquilidade. Você percorreu todos os lugares importantes que Jesus percorreu também há 2000 anos atrás. O que mais você sentiu lá em Jerusalém? A nossa caminhada, ela tem, portanto, normalmente se faz a peregrinação a partir de Tel Aviv, que é a capital de Israel, que fica uma cidade agradabilíssima, uma cidade cosmopolita, né, onde tem o seu lado histórico e tem também o seu lado moderno, com arranha-céus, com shoppings, etc. e tal. E fica à beira do Mediterrâneo. Então, um local muito agradável. O nosso hotel ficava à beira-mar, né, um hotel, eu relato isso inclusive no livro, faço constar exatamente todo o city tour que nós fizemos por lá, os locais que visitamos, e a partir daí você segue em ônibus, porque o local, o Estado de Israel não é um estado muito grande, é um estado pequeno, então você tem que fazer a peregrinação de ônibus. Então você sai passando por aquela cidade, nós fomos a Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, né, onde você tem a oportunidade de visitar o local, o deserto onde Jesus passou 40 dias, naquele momento em que ele fica, portanto, vagando, onde ele foi tentado por várias vezes. Você vai ao deserto, depois você vai exatamente a Belém, e vai ao local exatamente onde ocorreu, onde José e Maria levaram, portanto, para que houvesse o nascimento de Jesus. Você chega, inclusive, ali naquela gruta, naquele local, está lá o presépio, está lá a representação, e você sabe que é dali que nasceu o Salvador. Você vai também a Nazaré, que é outra cidade importante, vai a Caná da Galileia, vai ao Mar da Galileia, vai a Tiberíades, onde teve o Sermão da Montanha, vai ao Monte Tabor, onde houve a transfiguração de Jesus, né? Então você sai caminhando ali e sempre no ônibus, sempre fazendo missa nesse local, vai à igreja de Pedro, onde ocorreu, portanto, a multiplicação dos peixes, faz uma peregrinação também ao Mar Morto, onde você tem a oportunidade de se deliciar com um banho, né? Só não pode entrar com nenhum ferimento, porque a acidez é muito forte. Muito sal. Muito sal, tanto é que você não afunda. E a gente então se delicia disso aí. O Mar da Galileia, ele tem também um dessalinizador muito forte, e inclusive Israel troca água por petróleo com a Jordânia, porque a Jordânia, apesar de ser a característica da Jordânia em decorrência desse rio Jordão, mas ele chega muito fraco, com pouca água, pouco volume de água na Jordânia. Então a Jordânia não tem água.
e tem muito petróleo, é um estado muito rico. Então Israel faz a dessalinização, você toma essa água que nós tomamos aqui, você toma lá, a água acabou de ser dessalinizada. Eles retiram num processo e fazem a troca para o petróleo. Então são locais maravilhosos que despertam a curiosidade e a história, né? Você teve no lugar aonde Jesus fez o Sermão da Montanha? Sim, o local chamado o Monte das Bem-aventuranças. Ele fica perto do Monte Tabor e fica em Tiberíades. É uma cidade também que fica às margens da Galileia, e uma das emoções muito fortes que nós sentimos é que você pega o barco, né? Lá tem uma réplica, inclusive, daquele barco que historicamente foi encontrado no Mar da Galileia e que supostamente, pela história, ele seria, portanto, o barco em que Jesus esteve com os apóstolos. Então você tem vários barcos, você faz um passeio e você sente uma tranquilidade, uma paz, vendo do lado, portanto, as colinas de Golã, né, onde ocorreu também muitas passagens históricas, embora a gente não chegou até ir lá, mas o Mar da Galileia passa para você uma tranquilidade. O mar é muito calmo, muito tranquilo, você faz aquele passeio de barco, depois termina vindo almoçar e aí come o peixe de Pedro, né? É um restaurante que tem lá, muito famoso, e o peixe é muito gostoso. E esse peixe é o chamado peixe que foi multiplicado pelo milagre de Jesus. Anísio, você também percorreu a Via Crucis de Jesus? Esse é o final. Ali é como você estivesse revivendo toda aquela história. E você começa do momento em que Jesus é condenado, né? Aquele momento em que Pilatos lavou as mãos. O povo decidiu equivocadamente em decidir pela liberação de Barrabás, que era comum na Páscoa se libertar um criminoso, e resolve condenar Jesus, um homem que não cometeu nenhum crime, né? Porque amar ao próximo, como você disse no seu mandamento maior, não pode ser crime. E era o que Jesus veio fazer. E aí, naquele momento, imediatamente, Jesus é despido das suas vestes, é colocado uma túnica, e ele sai carregando a cruz. São 16 estações, e você percorre, muitos até carregam a cruz, né? Outros carregam um crucifixo, vão segurando o crucifixo, para simbolizar também a cruz que Jesus carregou. E você vai às 16 estações, a primeira queda, a segunda queda, o encontro com Verônica, né, em que ela coloca ali, enxugando, portanto, as lágrimas, e o sangue fica lá exposto, nós temos lá isso também, o Santo Sudário, né? Você vai caminhando e chega realmente ao final, que é o local onde ele é pregado na cruz e dá o seu suspiro. Esse local em que tem uma lápide, onde ele foi retirado, o corpo dele ali colocado, as pessoas se ajoelham ali e é um momento de bastante emoção. Foi esse momento que eu senti mais emoção, foi onde eu fui o Santo Sepulcro. De lá eu saí com a Adriana tomado de uma emoção que me veio as lágrimas e que agora eu relembro, em que a gente sai dali dizendo, ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ou seja, ele ressuscitou. E quando você sai e sabendo que toda aquela via dolorosa que ele fez foi para libertar nós seres humanos do pecado, você tem que amar e adorar e dar louvor àquela pessoa que veio à Terra para redimir os pecados de todos nós. Com certeza. Amigo Anísio, lamentavelmente vamos ter que encerrar essa entrevista fantástica. Eu quero parabenizar você pela entrevista, mas sobretudo pelo livro que eu estou lendo, ainda não concluí, mas farei essa conclusão até o final deste domingo. Se você me permitir, eu gostaria de dizer que alguns exemplares, que o lançamento foi com muita gente, graças a Deus, nós vendemos bastante, mas na igreja, na paróquia Bom Jesus das Dores, na secretaria, aqueles que porventura estavam ausentes de Natal não puderam ir, mas se quiserem adquirir, o livro ainda está lá. Beleza. Disponível na igreja Bom Jesus das Dores, na secretaria. Mais uma vez, quero agradecer por você ter aceitado o convite e dizer que breve a gente vai poder voltar para bater esse papo tão bacana. Muito obrigado. Aqui fica o meu penhor de agradecimento, gratidão sempre a você, Nelson, um amigo do coração. E dizer que estamos sempre à disposição para conversar com você, é um prazer imenso. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.